Acordar numa manhã de domingo com um empate amargo no dia de ontem, com gosto de derrota, é bizarro pro torcedor vascaíno, né? Até porque a gente viu na partida de ontem que o Vasco tinha totais condições de vencer o jogo. Afinal de tudo, perdeu uma possibilidade de matar o jogo no segundo tempo com o colombiano Johan Rojas, que na minha opinião é um jogador de Instagram, de internet, porque quando coloca ele dentro de campo, não faz absolutamente nada. Enfim, Renato Gaúcho também desabafou na coletiva, falou sobre poupar os jogadores em vez de ir para a Argentina, ele mesmo. Thiago Mendes também desabafou no microfone após o jogo contra o Remo. Vamos falar sobre tudo isso aqui nesse vídeo. É um vídeo sem edição nenhuma, mas antes, se você não me conhece, meu nome é João. Eu vou pedir para você aí se inscrever aqui no nosso canal e também deixar o seu like, beleza? Vamos tentar chegar nesse vídeo aí a 500 likes, porque ajuda demais. Clica também no botão de hypar. Tamo junto? Obrigado pela moral de vocês, você ajuda o meu trabalho, o meu conteúdo, e não é para esses jogadores que representam a nossa camisa, infelizmente, dentro de campo. Vamos lá falar sobre alguns assuntos. Primeiramente, pessoal, vamos falar sobre Renato Gaúcho, né? Até porque durante a semana passada gerou aquela polêmica de que Renato Gaúcho não viajou, treinou a semana toda, enfim, Vasco vai jogar muita bola contra o Remo. Foi o que a gente não viu. O Vasco tinha totais condições de vencer o Remo, porque tem um elenco melhor. O Remo possivelmente vai ser um time que vai ser rebaixado no Campeonato Brasileiro. Mas, óbvio, dá trabalho a alguns adversários, empatou contra o Grêmio, enfim, dá trabalho. Mas, de qualquer maneira, o Vasco tinha totais condições de vencer o Remo e não venceu, infelizmente. E o Renato Gaúcho acabou falando sobre isso na coletiva, né? O Renato Gaúcho deu uma entrevista coletiva após o jogo e ele falou, tá aqui, eu vou dar o play para vocês conseguirem escutar junto comigo, pessoal, essa coletiva do Renato Gaúcho, treinador do Vasco da Gama, que, cara, meio desanimado, né, porque treinou durante a semana e, particularmente, vamos se dizer que não adiantou de absolutamente nada, porque o Vasco empatou, o empate amargo com gosto de derrota. Vamos lá, vou dar o play aqui no vídeo, entrevista coletiva de Renato. Você acha que o treinador em 3, Deixa eu 4 aumentar aqui, ó. Você acha que o treinador em 3, 4 dias ele vai resolver todos os problemas do time? Nenhum mágico. Nenhum mágico. Eu estou poupando o time de se desgastar ainda mais. Você falou da parte física. O Remo veio por tudo ou nada. No final do jogo, encontrou alguns espaços. Se nós tivéssemos matado o jogo, a história do jogo seria diferente. Mas deixa eu falar uma coisa. No momento que você poupa uma equipe, você acha que o treinador, em 3, 4 dias, ele vai resolver todos os problemas do time? Nenhum mágico. Nenhum mágico. Eu estou poupando o time de se desgastar ainda mais. Imagina jogar na Argentina, atravessar o Brasil e vir aqui jogar. E o Remo só esperando a gente a semana toda. Então, essas perguntas que vocês fazem são válidas, são válidas. Agora, se fosse assim, todo treinador pouparia o time num jogo e estaria 100% no outro. Nós não perdemos o jogo na parte física. Aliás, diga-se de passagem, desde que eu cheguei, a gente não teve tempo para treinar a parte física. A parte física se treina na pré-temporada. Na pré-temporada é que você tem tempo para treinar a parte física de um grupo. Não é durante a competição. A outra parte que nós vamos ter para treinar a nossa parte física vai ser na parada da Copa do Mundo. Então, eu não penso que o treinador, em 3 dias, ele vai assim, vai estalar os dedos. Qual o problema desse time? É isso, isso, isso. Estalou os dedos, está resolvido. Não vamos jogar essa partida, que eu vou resolver todos os problemas. Não é assim, não. Não é assim, não. Até porque a gente vê o que acontece nos outros jogos. A tua pergunta ela é boa, mas a gente tem que explicar. Não pensa que vai ser assim da noite para o dia que a gente vai resolver todos os problemas. E o meu time ele correu bem hoje, principalmente no primeiro tempo. Nós dominamos totalmente o Remo no primeiro tempo. No segundo tempo a gente continuou praticamente, diminuímos um pouquinho o ritmo, de igual para igual. Sabíamos que o Remo ia ter que arriscar tudo ou nada. Nós criamos uma ou duas oportunidades claríssimas de gol, claríssimas. Não fizemos. Então, já dizia o Muricy Ramalho lá atrás, a bola pune. Se tem oportunidade para matar o jogo, mata o jogo. Não matamos. Aí a conta chega lá atrás. E aí deixamos escapar mais 2 pontos. É exatamente isso que o Renato falou, né, cara? Ele meio abatido na coletiva, porque realmente é um empate frustrante, né? Não vou dizer que o empate é um resultado péssimo e tudo mais. É o fim total pro Vasco. Não.
mas claramente, né, o Vasco estava com a vitória na mão, da mesma maneira que foi contra o Coritiba. O Vasco desperdiçou 2 pontos contra o Coritiba e 2 pontos contra o Remo. Duas equipes que provavelmente vão disputar para não cair, né, até o final do ano. Então, cara, é inacreditável. O Vasco precisa melhorar essas situações. A Copa do Mundo, a pausa para a Copa do Mundo vai ser essencial para esse time do Vasco conseguir pegar entrosamento, contratar jogadores, reforçar esse elenco, para o Renato Gaúcho conseguir implementar o trabalho dele mais. Mas fato é, né, cara, os jogadores do Vasco, depois que fizeram gol, tranquilizaram, ficaram de salto alto, e aí foi o que aconteceu. Foi o que o Renato falou. O futebol, a bola pune. Não tem o que fazer, irmão. Se você não fizer, a bola vai te punir. E foi o que aconteceu, infelizmente. Então não tem muito o que fazer. Renato Gaúcho aí meio abatido, né? E ele comentando sobre que não tem como em uma semana ele consertar todos os erros do Vasco da Gama. Eu concordo com ele, mas também eu acho que algumas insistências em alguns jogadores, para mim, não tem condições. Beleza? Bom, outro jogador que desabafou também, pessoal, foi Thiago Mendes, né? O Thiago Mendes acabou desabafando após o jogo. Eu tô tentando dar o zoom aqui pra gente não tomar um copyright, né? Mas vamos lá, ó. O Thiago Mendes também desabafou, deu uma entrevista falando aí, meio desanimado, né, sobre o jogo também. Vamos lá. O que você pode dizer sobre esse jogo de hoje? Acho que a gente tinha que manter a tranquilidade. Tivemos muitas oportunidades, tivemos chance clara de fazer o gol, não fizemos. E o futebol é isso. Quando você não faz, a bola pune. Então os caras tiveram, acho que poucas oportunidades de chegar no nosso gol. A oportunidade mais clara que tiveram, fizeram o gol. Acho que nós não manteve a calma, paramos de jogar. Eu acho que isso dificulta bastante para uma equipe. Deixamos o outro time crescer na partida e foi o que aconteceu. Um ponto amargo que a gente leva para casa, como os outros também, como o Curitiba também, que a gente tomou o gol, eu acho que faltando 5 minutos também. Contra o Botafogo, deixamos acontecer também, eles não jogaram, foram lá e fizeram o gol. As oportunidades que a gente tem, clara, a gente temos que fazer, porque o adversário não tem dó. Quando eles têm uma oportunidade, eles vão e faz. Então a gente temos que repensar sobre isso, temos que focar mais nas bolas paradas, no que o Renato tem para falar. Infelizmente, que não falei, ficou um gosto amargo desse empate, infelizmente, é o futebol. Então agora nós temos que trabalhar, terça-feira já tem mais um jogo importante pela frente e temos que somar ponto no Campeonato Brasileiro e na Copa Sul-Americana também. Quando você fala, né, o time parece que deixou de jogar, você acha, na sua avaliação, que é algo mais mental e não só técnico ali, algo a mais que precisa ser feito? Eu creio que sim. Eu acho que nossa equipe tem que estar ligada aos 90 minutos, fora os acréscimos. Acho que nós temos que estar ligados no jogo. É muita chance que a gente dá para o adversário, então a gente não pode cometer esses erros. Porque quando a gente comete esses erros, é fatal. Então, acontece o que vem acontecendo, isso aconteceu hoje. E nos outros jogos também, a gente tem que prestar atenção nisso, temos que trabalhar para não cometer esses mesmos erros. Então tá aí, Thiago Mendes também desabafando, né, meio revoltado, porque, cara, ele deixou o Johan Rojas de cara pro gol, né? É inacreditável o gol que o Johan Rojas, o colombiano, perdeu na partida de ontem, né? É inacreditável, a gente precisa comentar. A gente pediu ele como titular, falamos, pô, merece a titularidade do Vasco e tudo mais, mas não tem condições. E você vê a reação do Thiago Mendes, cara, ele ficou revoltado ali, ó, chutou a bola e tudo mais, depois que o Rojas perdeu aquele gol. Porque não pode perder aquele gol matava o jogo, 2-0 acabou o jogo. O Vasco podia tomar um gol? Podia, mas aí o Vasco quer vencer a partida. Não pode perder aquele gol, cara. Não pode deixar de matar o jogo. Da mesma maneira que contra o Coritiba a gente também teve chance no segundo tempo no contra-ataque, a gente não mata, irmão, a bola pune. Quem não faz, leva. É um ditado simples no futebol. Enfim, foi o que aconteceu no Vasco. Eu fico triste, pessoal, por essa torcida do Vasco da Gama presente lá no Pará, cara. Que torcida linda, né? Presente, lotou o seu setor visitante, né? Fico feliz pra caramba por ver essa torcida do Vasco lá presente. É uma torcida que, sem dúvidas nenhuma, não tem comparação. É uma torcida única e todo mundo sabe muito bem disso, né? E pra você ver, teve gente, torcida do Vasco, que saiu de Macapá, né? Para assistir o jogo do Vasco contra o Remo. Olha isso. Saindo
cara, de carro, de barco e tudo mais, né, cara? É o amor pelo Vasco da Gama. Eles que vão ter outra oportunidade de ver contra o Paysandu. E eu espero que esses jogadores tenham a competência de, pelo menos, demonstrar amor dentro de campo, competência de vencer o Paysandu pela Copa do Brasil, porque é um jogo importantíssimo. E o Vasco não pode desperdiçar, né, não vou dizer pontos, né, mas a vitória contra o Paysandu nem fora de casa. E dentro de casa também tem que fazer o seu papel. É obrigação do Vasco passar o Paysandu, sem dúvidas nenhuma. Então, galera, é um vídeo curto pra vocês, espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like aí, se inscreve aqui no canal que é importante, ativa o sininho que é importante também. Pelo menos não perdemos, né? Vamos dizer um ponto positivo aí pra vocês. Não perdemos pelo menos, mas fato é, o empate veio com um gosto amargo, um gosto de derrota, sem dúvidas nenhuma. Não tenho nem muito o que falar pra vocês. Beleza? Se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha pra todo mundo. Clica também no botão de hypar. Daqui a pouco aí tem clássico, né? Tem Flamengo e Fluminense. Dependendo do que acontecer, a gente vai trazer os vídeos de reações aqui no canal pra vocês. Tamo junto? Abraço, fiquem com Deus. Deixe seu like, compartilha. Caso você queira comprar um produto do Vasco da Gama, é só clicar aqui nesse link. Você consegue adquirir aí tranquilamente. É um vídeo sem edição nenhuma. Até porque tô meio abatido, né? Com esse empate de ontem. Mas enfim, não tem muito o que fazer não. Abraço, tamo junto, saudações vascaínas. E vitória Vascão, terça-feira já estamos em campo novamente contra agora fugiu da minha mente, Audax Italiano do Chile, pela Copa Sul-Americana. A gente precisa vencer também, precisa pontuar tanto na Sul-Americana, tanto no Campeonato Brasileiro. O Vasco provavelmente não vai poupar, né, contra o Audax Italiano no São Januário. Até porque o próximo jogo do Vasco é em São Januário com o São Paulo e precisa vencer também. Então é isso, tamo junto, abraço, fique com Deus, saudações vascaínas.